O novo alvo do consórcio, o texto mostra que a esquerda tenta antecipar o desgaste dos prováveis adversários que enfrentará nas urnas nas próximas eleições. Vamos acompanhar um trecho do artigo na voz de Daniel Vidal. Em 2019, pouco tempo depois da eleição de Jair Bolsonaro, os governadores dos estados do Nordeste decidiram montar um consórcio para buscar investimentos e fazer política em conjunto. Dos 9 integrantes, 3 lideraram o bloco: Flávio Dino, do Maranhão, Rui Costa, da Bahia e Camilo Santana, do Ceará. Hoje, todos eles são ministros do governo Lula. O consórcio tem 2 escritórios, com endereços em Brasília e Salvador, e funciona até hoje. Jamais foi questionado por políticos nem pela imprensa. A disputa entre o consórcio permitido e o consórcio proibido mostra como o país está dividido desde 2014, quando Dilma Rousseff foi reeleita por um fio. Mas, para além da tempestade de xingamentos, xenofobia, fascismo, elites, segregação, a única intenção da esquerda nessa confusão, inclusive nas redações, é antecipar o desgaste dos prováveis adversários nas urnas. Zema é o alvo da vez. Mas ocorreu o mesmo com o paulista Tarcísio de Freitas na operação policial contra o crime organizado na semana passada. Os políticos que fazem oposição a Lula e que não repudiam o bolsonarismo, que se cuidem. Você que é assinante da Oeste, acompanha então esse artigo na íntegra com todos os detalhes e não só esse artigo. Para falar mais sobre essa edição da Revista Oeste, a gente recebe aqui no estúdio da Oeste Sem Filtro a Branca Nunes, diretora de redação. Branca, bem-vinda, um prazer tê-la aqui, como sempre, é claro. Quais são os outros destaques da Revista Oeste dessa semana, hein? Obrigada, Adriana. Boa noite, Flávio, boa noite, Alexandre, Silvio, Ana. Eles brilham na edição também. Eu gosto sempre de destacar as reportagens publicadas na edição da semana, né? A de capa eu vou deixar para o Silvio, tá brilhante. E vou destacar que, embora o Carlo Cauti também venha participar do programa mais tarde, eu vou falar um pouquinho sobre o texto dele, que nessa edição, que ele fala sobre o programa Desenrola. O que acontece? O governo federal lançou esse programa como se ele fosse um perdão das dívidas. Mas o Carlo mostra nessa reportagem que não. Na verdade, o governo está dando para os bancos uma quantia que pode chegar a 50 bilhões de reais. Para quê? O nome desses devedores está sendo negativado e eles podem pegar novos empréstimos. Com isso, né, uma pessoa que já deveu uma vez, tudo indica que ela deverá de novo. E daí o que acontece? O próprio governo, ou seja, o nosso dinheiro, o seu dinheiro, é que garante esse empréstimo. A reportagem do Gabriel de Arruda Castro por que o Brasil não tem uma Apple? Então, ele vai listando, né, todo o ambiente nos Estados Unidos que permitiu o surgimento dessas gigantes. A Apple, para ter uma ideia, o valor de mercado dela é de 3 trilhões de dólares. O PIB do Brasil não chega a 2 trilhões. Então, o valor de mercado de uma empresa supera o PIB brasileiro. A história da Apple, então, ele lista, né? É fruto do quê? De uma cultura favorável à inovação, do alto grau de liberdade econômica e do capital humano, sem dúvida. E daí ele faz uma comparação, o que é? O ambiente no Brasil, ele é completamente desfavorável à inovação. Só para dar para vocês um dado, os outros estão lá na revista, é o quê? Na última edição do relatório Doing Business do Banco Mundial, o Brasil aparece na posição 138 entre quase 200 países, no indicador que mede a facilidade para se abrir um negócio. Ou seja, a Apple não vai surgir aqui se o ambiente continuar dessa forma. Agora, para falar de uma notícia positiva, o Dagomir Marquesi, ele mostra como estão os avanços da ciência no uso de implantes de microchips no cérebro. Então, tudo indica que as próximas gerações
elas vão conseguir ver um paraplégico, um tetraplégico voltar a andar com o uso desses microchips. É sem dúvida incrível e inimaginável há alguns anos. Nossa, uma notícia maravilhosa, toda a nossa torcida para que a ciência faça realmente esse avanço. Valeu, Branca Nunes, uma edição então recheada de bons artigos e reportagens para você que é assinante acompanhar.